Abram suas Bíblias no livro de Sofonias. Até dá um tempinho a mais, que isso daí é difícil de achar, hein? Livro de Sofonias. Dos 12 profetas menores, esse é o 7º. Até aqui, nós já vimos Joel e a sua chamada ao arrependimento, aquela história no meio dos gafanhotos. O Senhor fala, voltem aqui, né? Então nós temos essa mensagem. Ouvimos também sobre Amós e a sua teologia de favela. Ouvimos sobre Oséias e a sua poesia de amor. Aprendemos com Jonas e a obra que Deus fez nele, através dele e apesar dele. O Vitão pregou em Miqueias e falou sobre o Deus incomparável. E a última mensagem, que foi essa em agosto do ano passado, que foi sobre o Deus vingador, a era de Naum. Então foram esses os 6 profetas que nós já vimos até aqui. E hoje nós vamos aprender com Sofonias. E o título da mensagem é Vai Valer a Pena. Para quem está anotando, o título dessa mensagem é Vai Valer a Pena. Vamos lá. Sofonias ele foi contemporâneo do profeta Naum, que foi esse último profeta que nós vimos. Ele também foi o contemporâneo do profeta Abacuque, que foi um profeta que nós veremos ainda. E também do profeta Jeremias, que é um dos profetas maiores, na qual nós não vamos ver nessa saga, né? Mas ele foi contemporâneo desses outros profetas. O ministério profético dele atuou juntamente com esses outros profetas, outros 3. Pelo menos em certa parte do ministério dele, eles, né, estiveram juntos. E em que momento foi isso? Foi no momento, como está lá em Sofonias capítulo 1, versículo 1, tem a informação de que ele atuou durante o reinado de Josias, do rei Josias. Então, em algum momento, eles se chocaram aí dentro desse período, durante o reinado de Josias. E o reinado de Josias foi um reinado emblemático, muito importante para a história do povo de Deus. Ele foi um rei muito importante na história. E cabe a gente lembrar um pouquinho de quem foi Josias, o que ele fez, como foi o seu reinado. A história do rei Josias está descrito lá em 2 Reis, do capítulo 22 e 23, e também em 2 Crônicas, do capítulo 34 e capítulo 35. Nós não vamos ver tudo, porque não dá tempo, mas só para a gente se situar. Quem foi Josias, como foi o seu reinado? Ele reinou no Reino do Sul, né? Depois da divisão do povo de Deus, né? Houve o Reino do Norte, que era Israel, e o Reino do Sul, que era Judá. E ele reinou no Reino do Sul. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E ele foi o último rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Então, com 8 anos de idade, ele subiu ao trono. Com 16 anos, ele começou a servir ao Senhor. Com 18 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém, que era a capital. E com 26 anos, algo muito importante aconteceu. O sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei de Moisés lá no templo. Um livro que estava perdido, um livro que ninguém mais tinha notícia. Ilquias, o sacerdote, encontrou e isso chegou a Josias. E Josias, ao receber esse livro, ao se deparar com o que estava escrito nele, ao contemplar as escrituras, ele rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento e tomou as medidas necessárias. O que Josias fez? Ele leu ao povo e instruiu toda a nação a seguir o que aquele livro estava dizendo, a obedecer às palavras do Senhor ali. Então ele promoveu uma purificação política e religiosa em massa em toda a nação. E juntamente com ele, os sacerdotes também ajudaram, atuaram, os sacerdotes e os oficiais do templo. Eles também contribuíram com a purificação cerimonial e ritualista de acordo com o livro da lei que foi achado.
E esse fato, essa cena, esse episódio ficou conhecido como a reforma ou o avivamento pela palavra nos tempos de Josias. Foi um movimento do povo, de toda a nação, se voltando ao Senhor, reconhecendo e obedecendo o que estava escrito ali no livro da lei. E Sofonias, ele surge nessa realidade, dentro desse contexto. É aí que ele começa a exercer o seu ministério profético. E o interessante é que o livro de Sofonias, a mensagem dele, ele faz um paralelo muito interessante com o livro de Deuteronômio. Há muitas passagens, mais de 10 passagens, que é praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Sofonias, praticamente, ele descreve muitas passagens inteiramente que está no livro de Deuteronômio, ele coloca na sua mensagem. E qual é a implicação dessa informação? Dessa informação de que há um paralelo muito grande entre a mensagem de Sofonias e o livro de Deuteronômio. É porque, segundo os estudiosos, o livro da lei que foi achado por Ilquias, e na qual foi a base para Josias fazer essa reforma, começar esse movimento de renovo espiritual em toda a nação, era exatamente o livro de Deuteronômio. Ou pelo menos partes desse livro. Ou pelo menos foi Deuteronômio o carro-chefe para que esse fato acontecesse. Porque ali estão as alianças de Deus com o seu povo, e do seu povo para com o seu Deus. Então havia um paralelo ali. Então é bem provável que haja uma ligação entre o ministério profético de Sofonias e o que estava acontecendo em toda a nação. Há um paralelo, podemos dizer, um trabalho colaborativo, uníssono. Vozes que atuavam de maneira interligadas. Havia uma voz de uma liderança institucional, que era a voz de Josias. Tinha uma voz sacerdotal, que eram sacerdotes, que estavam atuando também. E também tinha uma voz profética, todas instruindo o povo a retornar às Escrituras e cumprir as alianças com o Senhor. Cada um na sua área, cada um da sua forma, mas todas apontando, todas de alguma maneira sendo influenciadas para que aquele momento de renovo, aquele episódio de transformação acontecesse. Então essa reforma pela palavra de Deus, nos tempos de Sofonias, no tempo de Josias, teve grande e importante participação do profeta. Houve uma interferência. Hoje nós escutamos, ensinado, falar sobre, conhecemos a história de Josias, ouvimos falar sobre ele, do que ele fez, a reforma que ele instruiu ali, com que o povo seguisse. Muitas vezes não consideramos o que estava acontecendo no contexto, mas é notório ver que Sofonias teve grande influência e participação nesse movimento também. Só que diferente de Josias, diferente dos sacerdotes, Sofonias ele atuava como uma mensagem oracular. Afinal de contas, ele era um profeta. Então, enquanto o rei e os sacerdotes estavam focados na manutenção do povo, no tempo presente, naquilo que estava acontecendo ali, naquele tempo real, Sofonias ele tinha uma mensagem que era inerente ao tempo presente, aquilo que estava acontecendo, mas que apontava para o futuro. Ele estava ligado no que estava acontecendo ali, naquele momento, durante o reinado de Josias, mas a mensagem dele, querendo ou não, apontava para algo lá na frente, algo lá no futuro. Então, o papel do ministério profético de Sofonias era impactar, era estimular esse processo de avivamento, de renovo que estava acontecendo no meio daquele povo, naqueles tempos, só que apontando para o futuro. Ele atuava no presente, mas ecoava lá na frente. E é nesse apontar para um tempo futuro que surge o clímax da mensagem, o eixo da mensagem. Porque o teor da mensagem do profeta Sofonias, ele está focado num dia específico, que é o dia do Senhor.
Os 3 capítulos que são de Sofonias, eles focam no dia do Senhor. Todo esse processo de reforma política, religiosa, cerimonial, essa atenção com as ordenanças, atenção com as alianças de Deus, entre Deus e o povo, a volta às Escrituras, tudo isso, na boca do profeta Sofonias, ecoava lá no dia do Senhor. Enquanto os sacerdotes e a voz, o sacerdote e a voz da liderança institucional focava no presente, Sofonias pegava essa situação presente e ela ecoava lá na frente, lá no futuro, lá no dia do Senhor. E o dia do Senhor, ele foi pauta de outros profetas também. Outros profetas falaram, citaram sobre o dia do Senhor, como Joel, que nós já vimos, Amós também cita o dia do Senhor, Jeremias fala sobre o dia do Senhor, Isaías fala sobre o dia do Senhor. E todos eles, em algum momento, ele traz uma mensagem que apontava para o dia que o Senhor viria com a sua mão de ira sobre os seus inimigos. O dia que o Senhor viria com todo o seu furor contra aqueles que eram contra o próprio Deus. Só que o dia do Senhor em Sofonias, ele tem uma peculiaridade. O dia do Senhor em Sofonias, ele faz um adendo muito interessante, porque ele coloca os 2 lados da moeda. Sofonias, ele mostra os 2 lados desse grande dia que virá. Sim, é um dia de ira para os inimigos, mas o dia do Senhor também é um dia de salvação para os seus. Essa dualidade que o profeta Sofonias utiliza, esses 2 lados da moeda que ele traz. E o capítulo 3 expressa muito bem isso. Então vamos lá para o capítulo 3. Dos versículos de 1 a 8, nesse capítulo 3, Sofonias, ele fala assim da aplicação da ira do Senhor sobre os desordeiros, sobre os seus inimigos. Ele fala da ação de Deus contra a cidade rebelde, lá no versículo 1. Ele fala da ministração da justiça do Senhor contra os líderes que rugem como leão, os juízes que são como lobos e os profetas que são irresponsáveis, nos versículos 4 e 5. Ele fala da destruição das cidades fortificadas, no versículo 7. Sofonias, ele traz que o dia do Senhor é um dia de ira contra os ímpios. Mas qual é o outro lado da moeda? O que o dia do Senhor significa para aqueles que creem? O que o dia do Senhor significa para os fiéis, os remanescentes? E é isso que nós veremos. Senhor Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, venho te pedir que o Senhor me conceda a graça de expor a Tua palavra com fidelidade, Deus. Que o Teu santo nome seja engrandecido e a Tua palavra seja pregada. Que tudo que vier ser falado aqui, Pai, seja para engrandecer o Teu nome, Pai. Venha transformar os corações, impactar vidas e trazer esperança para todos, Deus. Usa-me, Pai. Mesmo em meio às minhas falhas e pecados, que o Senhor me conceda a oportunidade de transmitir a Tua palavra com fidelidade, Deus. Que seja um grande dia, uma grande noite para todos aqui. E que tudo isso reverbere em honras e glórias para o Teu santo nome. Essa é a minha oração e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, Pai. Amém. O que o dia do Senhor trará para os fiéis? O que o dia do Senhor concederá àqueles que creem? Para os ímpios nós já sabemos, é um dia de ira, de fúria, de destruição, de dor e sofrimento. Mas e para os que creem? A primeira coisa que o profeta cita é que o dia do Senhor trará unidade e harmonia. Os capítulos 1 e 2 de Sofonias, e recomendo que vocês leiam posteriormente, não vai dar para ler aqui, mas leiam, muito interessante.
Nesses dois capítulos, nos dois primeiros capítulos, o profeta ele profere diversos oráculos contra diversos povos. Contra Judá, que é o povo de Deus, que é a nação dele. Contra a Filístia, que é Canaã também. Moabe, Amon, Assíria, Etiópia. O profeta ele fala sobre a ira que vai vir sobre esses povos ímpios. O castigo que eles receberão no dia do Senhor. Só que aí ele demonstra a graça, a abrangência da graça de Deus. A abrangência da graça de Deus para todos os povos. Aquilo que Deus já tinha falado lá no início, quando Deus criou o seu povo. Essa abrangência já aparece lá em Gênesis 12, versículo 3, quando ele disse para Abraão que ele ia formar um povo, para que esse povo fosse bênção a todos os povos da terra. E essa abrangência da graça aqui foi reafirmada por Jesus Cristo. Lá em Mateus 28, na grande comissão, quando ele diz para os seus discípulos, vão e façam discípulos de todas as nações. Agora esse fato, essa abrangência da graça é projetada lá no dia do Senhor, como nós vemos nos versículos 9 e 10. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. A abrangência da graça que Deus projetou desde quando ele iniciou o seu povo, lá em Abraão. Falando de aquele alcance que iria acontecer e iria chegar a todas as nações. O Senhor confere aqui, traz aqui no dia do Senhor. No versículo 9 ele fala de um remanescente entre os povos. Que dentre esses povos, aqueles fiéis, serão purificados. Para que todos, é o que ele traz aqui, todos, juntos, em unidade, de comum acordo, invoquem o nome do Senhor e sirvam-no. E no versículo 10 ele fala do povo disperso, que ele iria reunir eles novamente. Iria trazer uma união, uma unidade, uma comunhão, para que eles juntos também tragam ofertas a Yahvé. Nesses dois versículos o profeta está falando de um ajuntamento de um povo disperso e dividido. O ajuntamento deles, a união deles, para quê? Para quê? Para que eles juntos invoquem o nome do Senhor, sirvam-no e tragam ofertas a Ele. Só que nós olhamos para a realidade do mundo hoje, olhamos para a história, e a gente vê que não é bem assim a realidade entre os povos. É assim essa união, essa parceria, essa amizade entre as nações, isso acontece, né? Na ONU, bem da hora. Não acontece? Povo unido, todo mundo junto, caminhando, cantando e seguindo a canção. É ou não é? Nada. A história nos mostra que a realidade entre os povos é marcada por guerras, divisões, brigas e diferenças. A gente vê no decorrer da história o povo de Deus sendo submetido à escravidão, à dispersão, ao exílio, à separação. Povo contra povo, nação contra nação. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Não há unidade, não há parceria. Há um conluio, né? Há às vezes uma parceria interesseira entre os povos para bombardear alguém, talvez. Mas aquela parceria real, aquela unidade não existe. Só que o dia do Senhor trará um novo alvorecer.
No dia do Senhor, todas as nações, judeus e gentios, todos eles serão unificados. E como um só povo, como o povo de Deus, irão adorar o Senhor. O professor do Antigo Testamento, David Baker, ele fala sobre essa unidade celestial que será promulgada lá no dia do Senhor. Ele fala que nesse dia desaparecerão as dissensões e a inimizade, e o resultado será harmonia, paz e uma adoração conjunta a Yahvé. Naquele dia será glorioso. Naquele dia nós veremos os povos de mãos dadas. Naquele dia nós veremos a harmonia entre as nações. Naquele dia nós veremos a unidade entre todos. Naquele dia. Então, o dia do Senhor trará unidade e harmonia entre todos. Obrigado. Esse é um presente que o dia do Senhor trará para os fiéis. Unidade e harmonia. Mas é só isso? Só isso que o dia do Senhor trará? O profeta continua. E além de harmonia e unidade, ele diz que o dia do Senhor trará plena remissão e purificação dos pecados. Além da harmonia e unidade entre os povos, de um para com o outro, o dia do Senhor também trará harmonia entre nós mesmos. Por quê? Porque o pecado será aniquilado de nossas vidas. Ele diz isso dos versículos 11 ao 13. Naquele grande dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos, ou em algumas versões, nunca mais serão orgulhosos, no meu santo monte. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá mais injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem que ninguém os amedronte. No dia do Senhor não existirá mais vergonha por conta do pecado. Não sei se vocês repararam, mas o profeta ele dá uma certa ênfase na queda do orgulho e na ascensão da humildade. Que o orgulho ia cair por terra e o Senhor daria vazão àqueles que são mansos e humildes. Por que ele dá essa ênfase no orgulho, na queda do orgulho? Porque a Bíblia, no decorrer dela, ela dá certa ênfase, né, no perigo do orgulho, como Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino falam, que o orgulho é a essência do pecado. Ele é a base de todos os pecados. Então, o orgulho, quando está na testa, os outros pecados vêm de quebra. Para quem já foi no encontro, captou a mensagem. Para quem vai, vocês entenderão. Sem spoiler. Mas no dia do Senhor, o orgulho será banido. No dia do Senhor, o pecado será destruído. E por conta disso, esse remanescente, esses fiéis, não serão mais envergonhados por conta dos seus erros, por conta de seus pecados no dia do Senhor. Porque a Bíblia, ela diz que o pecado nos afasta de Deus. A Bíblia mostra que o pecado nos traz medo e vergonha quando nós estamos diante do Senhor, como a gente vê lá com o profeta Isaías. O pecado nos faz com que a gente se sinta miseráveis e escravos, como Paulo diz lá em Romanos 7. O pecado ele traz um peso sobre nossas vidas. O pecado ele traz amarras em nós. O pecado
ele pesa na nossa mente, ele pesa no nosso coração, ele pesa no nosso relacionamento de um para com o outro. O pecado atrapalha o nosso relacionamento com Deus. O pecado, ele traz esse peso sobre nossas vidas. Mas a garantia e a esperança que nós temos, a esperança e a garantia que o profeta Sofonias traz é que no dia do Senhor o pecado não terá mais vez. Essa é a garantia que nós temos. Palmer Robertson, ele fala do impacto dessa verdade, de quando nós formos plenamente limpos do pecado. Porque ele diz assim: quão grande será aquele dia, quando toda a vergonha será removida da comunidade do povo de Deus. Não apenas a culpa será eliminada, todos os mutiladores efeitos psicológicos do pecado serão apagados. Cada pessoa atingirá seu potencial pleno no serviço de Deus, porque uma consciência culposa não o fará incapaz de operar livremente no serviço ao Senhor. Até no último dia, o grande dia do juízo, toda a comunidade do povo de Deus estará livre da vergonha. Que dia maravilhoso será o grande dia do Senhor. O dia onde nós seremos completamente limpos, purificados, remidos, e o pecado não terá nenhuma força, influência ou peso sobre nós. As alianças deuteronômicas e a própria palavra dos profetas já afirmavam isso. Se vocês não viverem em desobediência, se vocês não viverem no pecado, o Senhor traria bênçãos para vocês. Trariam bênçãos para o povo. Então, assim como ele garantiu isso a nós, garantiu isso ao povo, que se o povo se afastasse do pecado, ele seria benéfico para com eles. No dia do Senhor, então, isso será maravilhoso, porque a ausência do pecado, a plena ausência do pecado, trará plena bênção sobre nossas vidas. É por isso que ele termina essa sessão dizendo que vocês se alimentarão, se fartarão e ninguém botará medo em vocês. É porque nesse dia o pecado não vai ter vez, não estaremos totalmente ausentes do pecado. E com isso, estaremos totalmente plenos das bênçãos do Senhor. O dia do Senhor trará plena purificação dos pecados e os benefícios dessa purificação. Então, no dia do Senhor, o dia do Senhor nos trará unidade e harmonia. O dia do Senhor nos trará purificação e remissão plena dos pecados. Só isso? Tem mais coisa aí? O profeta continua. O profeta diz que o dia do Senhor trará a presença avassaladora do Senhor. De repente, o povo é instigado a gritar de alegria. Vamos ler o versículo 14. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Aqui não é uma profecia sobre um oráculo sobre o que virá. Vocês irão se alegrar, vocês irão festejar, Não, aqui é uma ordem presente. Sofonias, ele faz uma quebra temporal e fala: vocês têm que gritar de alegria agora. Vocês têm que festejar. Vocês têm que se exultar. Por quê? Porque uma verdade que também se dava nesse período vigente estava acontecendo. Versículo 15. O Senhor anulou a sentença contra vocês. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Cantem de alegria, festejem, alegrem-se, porque o Senhor, o Rei de Israel, está no meio de vocês. E por conta disso,
está instaurado um tempo de paz. Um tempo de paz que é expresso aqui, segundo o profeta, como anulação das sentenças, retrocesso dos inimigos e ausência de medo por parte do povo de Deus. Tudo isso se fazia presente naquele tempo. Tudo isso era real no tempo vigente do povo do Reino do Sul, no povo de Deus, porque o Senhor, o Rei de Israel, estava no meio deles. Por isso que ele fala: cantem, festejem, celebrem, porque isso é uma realidade agora, é uma realidade presente, não é algo que virá, é algo que já está acontecendo. Repentinamente há essa quebra temporal. Ele deixa essa visão futura sobre aquilo que viria e ele se volta para o tempo presente, algo que estava acontecendo. E essa realidade benéfica da parte de Deus para com seu povo provavelmente estava acontecendo por conta dessa realidade de reforma, de restauração espiritual e religiosa que o povo estava experimentando, que estava sendo implantado em toda a nação. Por conta dessa realidade, o profeta fala: vocês podem se alegrar porque o Senhor está no meio de vocês. Como eu acabei de falar, as leis deuteronômicas de bênçãos, os próprios profetas, eles já tinham falado: se vocês se voltarem ao Senhor, Ele se voltará a vocês. E essa era a realidade do povo naquele tempo. O povo estava voltando. O povo estava se voltando para Deus. O povo estava voltando a prestar atenção naquilo que as Escrituras estavam dizendo. O povo estava se arrependendo. O povo estava obedecendo às Escrituras. E por conta disso, essa era uma realidade presente do povo. Algo que já estava acontecendo. Mas e a mensagem oracular? E o olhar lá para frente? Ele cessou aqui, ele parou aqui? O profeta continua e ele diz que essa garantia dessa presença do Senhor em nosso meio, que se dá no tempo presente, sim, uma realidade que a gente pode experimentar no aqui e agora, quando a gente cumpre as alianças, quando a gente obedece o Senhor, quando a gente busca Ele, e a gente já pode experimentar agora, ela é real. Mas o Senhor está dizendo, por meio do profeta Sofonias, ela será ainda mais avassaladora no dia do Senhor. É o que ele diz nos versículos 16 e 17. Naquele dia, então o profeta se volta para o futuro novamente. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. O que o profeta está dizendo é: não temas, remanescentes, povo fiel, porque o Senhor, o seu Deus, ele faz essa mudança. Há pouco tempo atrás ele falou: o Senhor, o seu rei. Agora ele traz um teor divino. O Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. E Ele te dará salvação. Ele se alegrará contigo. E Ele te renovará com o seu amor. Essa é a garantia que nós temos no tempo futuro. Hoje nós podemos experimentar a presença de Deus? Podemos? Sim. Podemos experimentar da salvação e dos benefícios da salvação? Sim. Podemos experimentar do amor de Deus? Sim. Mas como Paulo diz, isso é sombra. Isso é como se nós estivéssemos olhando num reflexo escuro como num espelho. É como se nós estivéssemos conhecendo em parte aquilo que nós conheceremos perfeitamente no dia do Senhor. Se a presença do Senhor já nos abala de maneira tão poderosa, abala no sentido positivo, de maneira tão poderosa no tempo presente, imagina como será no dia do Senhor. Se o amor de Deus já nos envolve de maneira tão sobrenatural,
hoje, imagina como será no dia do Senhor. Se os benefícios da salvação já nos envolvem de maneira tão poderosa hoje, imagina como será no dia do Senhor. O dia do Senhor instaurará a presença avassaladora de Deus, que afugentará toda espécie de mal contra nós. Essa garantia, essa promessa, essa esperança que o dia do Senhor nos traz, de acordo com as palavras do profeta Sofonias. O dia do Senhor nos trará unidade e harmonia. O dia do Senhor nos trará plena remissão e purificação dos pecados. O dia do Senhor nos trará a avassaladora presença de Deus. E mais o quê? Para finalizar, o dia do Senhor trará toda sorte de bênçãos. O profeta, ele conclui a mensagem profética dele, listando uma sequência de bênçãos para os remanescentes, para os fiéis, para aqueles que reconhecem e têm o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Versículos 18 a 20, para finalizar o livro de Sofonias. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não mais lhe pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimiram vocês, salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras, onde foram envergonhados. Naquele tempo, naquele dia, eu ajuntarei vocês. Naquele tempo os trarei para casa, e lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. O que o profeta está falando? No versículo 18, ele está se referindo aos que choram por conta das festas fixas. Esses eram os fiéis do povo de Deus que no decorrer da história, principalmente no exílio babilônico, que é um evento que aconteceria posterior à profecia, o exílio babilônico que aconteceu depois dessa profecia, eles não podiam cumprir os seus votos cerimoniais e nem celebrar as festas designadas pelo livro da lei. Por quê? Porque muitas vezes eles estavam dispersos. Muitas vezes eles estavam sendo oprimidos e não eram autorizados a cultuarem, a celebrarem, a oferecerem seus sacrifícios ao Senhor. Muitas vezes eles estavam exilados. Então, por conta disso, eles choravam porque eles não podiam cumprir aquilo que a palavra estava orientando eles a fazerem. Isso fica muito claro quando, por exemplo, você lê o livro de Lamentações de Jeremias, que o povo se entristecia, o povo chorava, o povo lamentava, o povo se sentia envergonhado, o povo se sentia como um peso, porque eles não podiam cumprir aquilo que a palavra dizia. Eles não podiam celebrar como a palavra de Deus orientava. Eles não podiam cumprir os votos que o livro da lei direcionava a eles. Mas o profeta Sofonias diz que esses que lamentavam, esses que estavam chorando, esses que tinham sentimento de peso ou de vergonha, o Senhor iria reunir eles novamente para que eles cumpram seus votos cerimoniais e celebrem as festas fixas. E eles nunca mais terão a vergonha por não poderem cumprir isso. Isso nunca mais será um peso na vida deles. Então essa é a garantia, a esperança que a mensagem do profeta traz. E nos versículos 19 e 20, nos dois últimos versículos, o Senhor assegura a eles que eles
seriam congregados novamente, eles seriam ajuntados novamente e iriam receber honra, louvor, salvação e a restauração da sorte deles. A restauração da sorte desse povo remanescente. O Senhor concede ali diversas bênçãos para esse povo. Esse povo, como a gente lê no decorrer da história e pode inclusive ver isso, é um povo que foi constantemente oprimido, era um povo desafortunado, um povo injustiçado, um povo que era estigmatizado, que foi muitas vezes dispersado. Era esse povo que passou por tanto isso, por tantas coisas, que no dia do Senhor iria receber honra e louvor. Em algumas versões vai estar que esse povo iria receber um nome. E ele não está se referindo ao cumprimento de um desejo fútil e mesquinho do ser humano de querer ser reconhecido, de querer ter status. Não é nisso que o texto está falando. Eu vou te dar honra, vou te dar louvor, para que você se sinta o cara. Não é isso. O que ele está demonstrando aqui é a demonstração do favor e do cuidado de Deus para com os seus, em detrimento dos opositores, em detrimento dos ímpios. Vocês irão receber toda sorte de bênçãos. E o profeta, ele demonstra essa consciência sobre as dificuldades, sobre os sofrimentos, sobre as lutas, sobre a subjugação do povo, que esses remanescentes fiéis viveram, que eles viviam naqueles tempos e que eles ainda viveriam. Isso não se apagou. Eles viveram isso mesmo e vivem. Só que o foco dele, a missão dele foi apontar para uma, entre aspas, para uma recompensa. Uma resposta benéfica e galardoadora lá no dia do Senhor. Onde ali sim eles seriam honrados diante dos seus opressores. O dia do Senhor trará toda sorte de bênçãos para os seus fiéis. O dia do Senhor trará unidade, harmonia, plena remissão e purificação dos pecados, trará a presença avassaladora do Senhor e trará toda sorte de bênçãos para os seus fiéis. Tá bom ou quer mais? Concluindo, a profecia de Sofonias, ela traz uma mensagem de alerta para o povo. Porque, como nós vimos, foi uma mensagem que atuou no tempo presente. Foi uma mensagem que, de alguma maneira, direcionou o povo a se voltar às Escrituras, a cumprir os seus votos, a obedecer às alianças. Então, surtiu como um alerta, como uma orientação específica. Mas a mensagem do profeta, principalmente, soou como uma mensagem de esperança. Porque numa realidade de divisão e conflito, essa mensagem aponta para uma realidade de unidade e harmonia. Nessa luta intensa e de derrotas constantes para o pecado, a mensagem de Sofonias aponta para a completa remissão e purificação desses pecados. Nessa vida cercada de oposição e injúrias, a mensagem do profeta garante a presença avassaladora do Senhor, que afugentará toda espécie de maldade e de malfeitores. Nessa rotina carregada de frustração, afrontas, perdas e humilhação, sua mensagem aponta para bênçãos sem medidas, vindas diretamente do trono da graça. A mensagem do profeta soa como uma mensagem de esperança para nós hoje. E o que nós podemos aprender com essa mensagem?
O que nós podemos aprender com esse profeta? Nós aprendemos sobre a influência do dia do Senhor no cotidiano ao nosso redor. Como esse dia, como a alusão a esse dia, como a convicção desse dia influencia o mundo ao nosso redor. A ênfase da mensagem do profeta estava no dia do Senhor, num dia futuro. Mas ela influenciou e impactou a realidade presente do povo. Suas palavras influenciaram e motivaram a reforma vigente que estava acontecendo em toda a nação nos tempos de Josias. Mesmo olhando para frente, mesmo sobre algo lá no futuro, essa mensagem tinha um poder de atuação no nosso meio. E é isso que a gente pode ver, é nisso que a gente pode aprender, que a correta e a equilibrada consciência e fé no dia do Senhor, na iminência da segunda vinda de Cristo, influencia benéfica e poderosamente um processo de renovação e reforma espiritual no coletivo ao nosso redor. Se queremos viver um avivamento, se nós queremos ver um renovo espiritual ao nosso redor, nós precisamos também entender que a convicção no dia do Senhor faz parte. Ela também atua. Mas além dessa atuação no tempo presente e no coletivo, essa mensagem de Sofonias, ela traz um impacto de esperança em nossas vidas, no nosso individual, no nosso ser. O viver aqui e agora não tem sido fácil, certo? Você está passando por lutas? Tá ou não tá? Se não tá, amém. Às vezes tem trégua, mas se prepare que lá vem bomba. Não sendo pessimista, mas vai que alguém vai lá e corta seu fio. Pode ser. Vai que o carro quebra e o Ricardinho não está por perto. Cadê o Ricardinho que me salvou esses dias? Pode acontecer, imprevistos, circunstâncias, mas na vida nós teremos problemas. E mesmo buscando o Senhor, mesmo crendo na sua presença, há dores, há lutas, há perdas, há sofrimentos que são difíceis de suportar. Há adversidades que muitas vezes nos faz questionar a soberania, a presença e o amor de Deus. Há momentos que faz parecer que não vale a pena viver buscando o Senhor. Não vale a pena viver para Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Você já passou por essas circunstâncias? Você tem passado por essas circunstâncias? Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Você que está em casa também, eu gostaria que, de alguma maneira, você se desconectasse. Não da live, por favor, tá? Se desconectasse do mundo. E aqui também. Gostaria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos. Onde você está? Aqui, aí na sua casa. Feche seus olhos. Eu gostaria que você trouxesse à memória situações, circunstâncias, adversidades, dores, perdas, na qual você pensou, vale a pena não viver para Deus. Vale a pena? Estou sofrendo tanto, estou perdendo tanto, estou lutando tanto. Será que vale a pena mesmo viver para Deus?
Vale a pena ser fiel. Eu gostaria que você se lembrasse daquela vez que você batalhou, lutou para realizar um sonho e não conseguiu. Daquela vez que você planejou tanto, mas não conseguiu avançar. E hoje carrega essa sensação de fracasso por não chegar aonde você queria chegar. Ou a frustração por se sentir estagnado no lugar. Você tinha almejado tantas coisas. Você tinha pensado, planejado, almejado chegar num patamar. E hoje você vê isso tão distante. A tristeza por não ter conseguido avançar na sua profissão, nos seus estudos, no seu ministério, nos seus sonhos. O peso que é, a opressão que é não ter dinheiro para nada, não ter condições de adquirir aquilo que você tanto quis, de proporcionar algo melhor para a sua família, para o seu filho, para os seus pais. Tudo aquilo que você tinha planejado, você não conseguiu. E hoje está aí, com a frustração, com a tristeza, com a sensação de fracasso. Mas ainda assim você está aí buscando ajuda e orientação no Senhor. Ei, vai valer a pena, viu? Vai valer a pena. Vai valer a pena. Traga à sua memória aquele choro desesperado, deitado no seu quarto, num escuro qualquer por conta de uma crise de ansiedade. Lembra aí quantas vezes você quase não conseguiu sair da cama porque não tinha forças, porque você não encontrou um sentido para a vida por conta da depressão que você carrega. Lembre-se da dor que você sente por conta de ser abusado, de ter sido abusado. Do sentimento de inferioridade que você carrega, por tantas palavras ultrajantes que você já ouviu desde quando você era criança, de que você não presta, de que você não vai ser nada, de que você não vai ser ninguém. Lembra aí da raiva e da tristeza de ter sido abandonado por quem você menos esperava ou por quem você mais amava. Mas aí está você, mesmo diante dessa dor, você recorre ao Senhor para te acalmar, para te consolar, para te curar dessas marcas. Aí está você. Vai valer a pena, viu? Vai valer a pena correr atrás do Senhor diante disso. Vai valer a pena.